Olá, meus companheiros de leitura. Tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Pessoal, estamos aqui em mais uma quarta-feira. Hoje, dia 20 de setembro de 2023. Bem-vindos aos novos inscritos do canal. Muito obrigada por vocês estarem deixando comentários, pelos likes. Muito, muito, muito obrigada. Agradeço vocês imensamente. Hoje a gente está aqui para ver o que vai acontecer em Ramsés, a Dama de Abu Simbel. Nos capítulos anteriores, a gente estava num mix de acontecimentos, né? Alguns desfechos acontecendo. Moisés reapareceu no Egito, Acha foi resgatado. O que mais? Ah, o Ofir, o mago líbio, o Ofir e o Shenar, irmão de Ramsés, juntos na cidade na cidade abandonada de Akenaton. E hoje a gente vai ver mais um pouquinho do que está acontecendo em toda essa trama. Vamos começar, pessoal? Sem muita demora hoje, porque a introdução já foi um resuminho, né? Então vamos lá. Capítulo 13. Meba fechara os olhos. Quando os reabriu, o cadáver do cretense jazia no solo. Não tinha o direito, Ofir, não tinha o direito! Pare de gemer, Meba. Acabou de matar um homem! E você acabou de testemunhar um assassinato. O olhar de Ofir estava tão ameaçador que o diplomata recuou e penetrou nas profundezas do túmulo. Queria escapar àqueles olhos de incrível crueldade que o perseguiam mesmo nas trevas. Conheço esse intrometido, constatou Shenar. Era um dos mercenários a quem Serramana pagava para proteger Ramsés. Um guarda na nossa pista. O sardo deve ter se interrogado sobre a identidade de Lita e está tentando obter informações. A presença deste cão de guarda prova que foi lançada uma vasta operação de busca. Já não estamos em segurança nessa cidade maldita, concluiu Shanar. Não sejamos tão pessimistas. Esse curioso já não falará mais. No entanto, conseguiu chegar até nós. Serramana vai conseguir também. Só um linguarudo pode ter revelado nosso esconderijo. O tutor de Lita. Aquele que os aldeões consideram feiticeiro. Aquele velho imbecil está moribundo, mas ainda teve força para nos trair. Ainda esta noite tratarei dele. Meba julgou-se obrigado a intervir. Não vá cometer outro assassinato. Saia da escuridão, ordenou Ofir. Meba hesitou. Vá embora. O diplomata avançou. Um tique deformava-lhe a boca. Não me toque, Ofir. É nosso aliado e meu subordinado. Não se esqueça. É verdade, mas essas mortes... Não estamos nos confortáveis gabinetes do seu ministério. Você pertence a uma rede de espionagem cuja missão é opor-se ao poder de Ramsés, ou seja, destruí-lo para permitir aos hititas conquistar o Egito. Está pensando que algumas brincadeiras diplomáticas bastarão? Um dia também será obrigado a eliminar um adversário que ameace a sua segurança. Sou um alto funcionário e você é cúmplice do assassinato deste guarda, Meba. Quer isto lhe agrade ou não. O olhar do diplomata pousou de novo sobre o cadáver do cretense. Não imaginei que fosse necessário chegar a isso. Pois agora já sabe. Fomos interrompidos por este imbecil curioso, lembrou Shenar. Conseguiu, Meba. Foi por essa razão que corri o risco de voltar para essa cidade maldita. Sim,
Consegui. A voz do mago tornou-se então doce e encantadora. Belo trabalho, meu amigo. Estamos orgulhosos de você. Cumpra os meus compromissos. Não esqueça os seus. O futuro poder não o esquecerá. Meba, mostre-me o tesouro que conseguiu roubar. O diplomata exibiu o pincel de Ká. O príncipe utilizou-o para escrever. Excelente, considerou Ofir. Realmente excelente. O que tenciona fazer? Graças a este objeto, pretendo aprisionar a energia de Ká e voltá-la contra ele. Não tenho a intenção de... O filho mais velho de Ramsés faz parte dos nossos adversários diretos. Qualquer provação que enfraqueça o casal real é boa para a nossa causa. Ká é uma criança e é o filho mais velho do faraó. Não, Ofir, uma criança não. Escolheu o seu próprio campo, Meba. Agora é tarde para recuar. O mago estendeu a mão. Dê-me esse objeto. As hesitações do diplomata divertiram Shenar. Detestava tanto aquele poltrão que era capaz de estrangulá-lo com as próprias mãos. Lentamente, Meba entregou o pincel a Ofir. É realmente necessário atacar o menino? Regresse a Pi-Ramsés e nunca mais volte aqui, ordenou o mago. Ainda ficará muito tempo nesse túmulo? O tempo necessário para executar o encantamento. E depois? Não seja demasiado curioso, Meba. Serei eu a lhe fazer contato. Na capital, a minha posição pode vir a tornar-se insustentável. Mantenha o sangue frio e tudo correrá bem. Como devo comportar-me? Continue trabalhando normalmente? As minhas instruções chegarão no momento oportuno. O diplomata fez menção de sair do túmulo, mas voltou-se para o mago. Refleti, Ofir. Se atacarmos o filho, Ramsés ficará furioso e... Vai embora, Meba! Da entrada do sepulcro, Ofir e Shenar viram seu cúmplice descer a encosta e montar no cavalo, oculto atrás de uma vila em ruínas. Este covarde não é de confiança, considerou Shenar. Parece um rato assustado que procura em vão sair de sua toca. Por que não eliminamos logo? Enquanto Meba ocupar uma posição oficial, ele nos será útil. E se resolvesse revelar a localização do nosso esconderijo? Acha que já não me fiz essa pergunta? Desde o regresso de Ramsés, que Nefertari tivera apenas raros momentos de intimidade com o esposo. Amene, o vizir, os ministros e os grandes sacerdotes haviam montado cerco ao gabinete do soberano, e a própria rainha continuava tendo de responder às solicitações dos escribas, dos chefes de oficina, dos coletores de impostos e de outros funcionários pertencentes à sua casa. Muitas vezes lamentava não se ter tornado música ao serviço de um templo. Ali teria vivido mergulhada em serenidade, afastada da agitação do cotidiano. Mas, sendo a rainha do Egito, não tinha direito a esse refúgio e devia cumprir a sua função sem levar em conta a fadiga ou o fardo das provações. Graças à ajuda constante de Touia, Nefertari aprendera a arte de governar. Durante 7 anos de reinado, Ramsés passara muitos meses no estrangeiro e nos campos de batalha. A jovem rainha tivera que descobrir por si mesma energias insuspeitadas para suportar o peso da coroa e celebrar os rituais que mantinham o laço indispensável entre a fraternidade das divindades e a comunidade dos humanos. O fato de não ter tempo para pensar em si mesma não lhe desagradava, pois o dia tinha mais tarefas do que horas, e assim é que tinha que ser. É verdade que muitas vezes
Cá e Meritamon estavam longe dela e perdia esses momentos insubstituíveis do desabrochar da consciência de uma criança. Embora Cá e Merneptah fossem filhos de Ramsés e de Izete Abela, amava-os tanto quanto a própria filha Meritamon. Ramsés tivera razão em pedir a Izete que velasse pela educação das 3 crianças. Não havia entre as 2 mulheres rivalidade nem inimizade, dado que nunca mais poderia ser mãe, fora a própria Nefertari a pedir a Ramsés que se unisse a Izete Abela, a fim de que esta lhe desse descendentes, para que talvez escolhesse o seu sucessor. Depois do nascimento de Merneptah, Ramsés decidira afastar-se de Izete e adotar um número ilimitado de filhos reais, que proclamariam a fecundidade do casal real. O amor que Nefertari dedicava a Ramsés ultrapassava muito a união dos corpos e dos prazeres. Não fora apenas o homem que a seduzira, mas sobretudo o seu fulgor. Formavam um único ser, tendo ela a certeza de se comunicarem entre si a todo momento, mesmo estando longe um do outro. Cansada, a rainha entregou-se às mãos peritas de sua manicure e de sua pedicure. Ao fim de um longo dia de trabalho, abandonava-se a essas exigências de beleza que lhe permitiam surgir serena em todos os momentos, fossem quais fossem as suas preocupações. Chegou a hora do banho delicioso. 2 servas despejaram sobre o corpo nu da rainha água quente e perfumada. A seguir, estenderam-na sobre os mosaicos mornos, dando-se início então a uma longa massagem com creme à base de incenso, terebintina, óleo e limão, que apagaria tensões e contrações antes do sono. Nefertari pensou nas imperfeições pelas quais era responsável, nos erros que cometera, nas suas inúteis irritações. O caminho justo consistia em agir para quem agia, porque o ato justo enriquecia a regra de Maat e salvaguardava o país do caos. De repente, sentiu que a mão que a massageava mudou de ritmo e tornou-se mais acariciadora. Ramsés, autoriza-me a substituir sua serva? Vou pensar. Voltou-se bem lentamente e revelou o seu olhar amoroso. Não tinha uma interminável reunião com Amene, os administradores dos celeiros? Esta tarde e esta noite nos pertencem. A rainha desatou o saiote de Ramsés. Qual é o seu segredo, Nefertari? Às vezes chego a pensar que sua beleza não é deste mundo. O nosso amor é? Enlaçaram-se sobre os mosaicos mornos, seus perfumes misturando-se, os lábios unindo-se, o desejo transportando-os depois em suas doces vagas. Ramsés enrolou Nefertari num enorme xale que, desdobrado, representava as asas da deusa Ísis, em constante movimento para dar o sopro da vida. Que esplendor! Uma nova obra-prima das tecelãs de Sais, para que você nunca mais sinta frio. Ela aninhou-se nos braços do monarca. Permitam os deuses que nunca mais nos separemos. Fim do capítulo 13. Capítulo 14. Iluminado por 3 grandes janelas em forma de claustro, o gabinete de Ramsés era tão discreto quanto o de seu falecido pai Seti. Paredes sem decoração, uma grande mesa, uma poltrona de encosto alto para o monarca, cadeiras empalhadas para os visitantes, um armário para papiros contendo os escritos mágicos destinados à proteção da pessoa real, um mapa do Oriente Próximo e uma estátua do faraó defunto, cujo olhar de eternidade velava pela árdua tarefa do filho. Próximo do material de escrita do rei, 2 hastes de acácia atadas na ponta por um fio de linho bem apertado. O cajado de feiticeiro de Seti, do qual Ramsés já se servira. Quando será realizado o julgamento? Perguntou o monarca Amene. Dentro de 15 dias. O escriba de feições pálidas estava, como sempre,
carregado com grande quantidade de papiros e de tabuletas inscritas. Apesar da fragilidade de suas costas, ele próprio fazia questão de transportar os documentos confidenciais. Preveniu Moisés? Claro. E como reagiu ele? Parece calmo. Disse-lhe que tínhamos a prova de sua inocência? Dei-lhe a entender que o seu caso não era desesperador. Por que tantas precauções? Porque nem você nem eu sabemos o resultado do julgamento. A legítima defesa não é condenável. Moisés matou um homem, e pior ainda, o marido da sua irmã dolente. Farei uma intervenção para dizer o que penso daquele meu cunhado. Não, majestade, não pode intervir de maneira nenhuma. Já que garante a presença de Maat na terra e a perenidade da justiça, o faraó não deve envolver-se num processo judicial. Pensa que não sei disso? Eu seria seu amigo se não o ajudasse a lutar contra si próprio? A tarefa é dura, Mene. Sou teimoso e obstinado. Moisés não voltou de livre vontade ao Egito? O que não anula sua falta nem o seu gesto. Estará tomando partido contra ele? Moisés é também meu amigo. Serei eu a apresentar a prova da defesa. Mas será o bastante para convencer o vizir e os juízes? Moisés era muito apreciado na corte. Todos compreenderão o encadeamento das circunstâncias que o levaram a matar Sari. Esperamos que assim seja, majestade. Não obstante uma noite agradável em companhia de duas sírias muito compreensivas, Serramane estava de mau humor. Despachou, portanto, as duas jovens antes do desjejum, que os egípcios chamavam de a limpeza da boca. Apesar de seus esforços, a jovem loura assassinada continuava sem ser identificada. O sardo havia se convencido de que, por intermédio do retrato da vítima, seus investigadores descobririam rapidamente a pista correta. Mas ninguém conhecia a loura, nem em Pi-Ramsés, nem em Mênfis, nem em Tebas. Só havia uma conclusão possível. Fora sequestrada com o maior rigor. Uma testemunha devia saber muito. Dolente, a irmã de Ramsés. Infelizmente, Serramana não podia interrogá-la como desejava. A hipócrita dolente, tendo-se retratado publicamente e jurado fidelidade ao casal real, havia reconquistado, pelo menos parcialmente, a confiança dos dois. Horrorizado, o sardo consultou os relatórios redigidos pelos seus emissários ao regressarem da província. Elefantina, El-Kab, Édifo, as cidades do Delta, nada. Todavia, um pormenor o surpreendeu. Ao verificar a lista das suas ordens de missão, um cretense não havia comunicado o relatório de suas investigações. No entanto, esse antigo pirata era ganancioso e conhecia bem o castigo infligido nos casos de indisciplina. Sem pensar em barbear-se e vestindo-se às pressas, Serramano dirigiu-se à casa de Amene. Os 20 funcionários de elite que compunham a equipe administrativa ainda não estavam no seu posto, mas o secretário particular e porta-sandálias de Ramsés já classificava os papiros, depois de ter saboreado um caldo de cevada, figos e peixe seco. Apesar da quantidade de alimento que ingeria, Amene não engordava. Algum problema, Serramana? Falta um relatório. É assim tão inquietante? Sendo do cretense, sim, porque ele é um maníaco perfeccionista. Para onde eu havia mandado? Para o Médio Egito, a província de Bel-Berresh, mais precisamente para não longe da cidade abandonada de Akhenaton. Um lugar perdido. Aprendi a ser consciencioso na sua escola. Amene sorriu. Os dois homens nem sempre haviam sido amigos, mas, desde a sua reconciliação, sentiam verdadeira estima um pelo outro. Talvez se trate de um simples atraso. O cretense deveria ter voltado há mais de uma semana. Confesso que o incidente me parece de somenos importância. O meu instinto, pelo contrário, garante-me que é grave. Por que me vem falar disso?
Você dispõe dos poderes necessários para esclarecer esse mistério? Mas é que nada corre bem, Amene. Nada. Explique-se. O mago que desaparece, o cadáver de Shenar que não se consegue encontrar, essa jovem loura que ninguém consegue identificar. Sinto-me inquieto. Ramsés Reine controla a situação. Que eu saiba, não estamos em paz. E os hititas não desistiram ainda de tomar o Egito. Então acha que a rede de espionagem hitita não foi completamente desmantelada? A calma antes da tempestade. É o que sinto. E até hoje meu instinto raramente me enganou. O que propõe? Vou partir para essa cidade perdida e saber o que aconteceu com o cretense. Até o meu regresso, vele pelo faraó. Dolente, a irmã mais velha de Ramsés estava dominada pela dúvida. A volumosa mulher morena retomara sua vida de aristocrata ociosa e rica, indo a banquetes e recepções incessantemente, numa atividade mundana totalmente sem controle. Trocava opiniões com mulheres fúteis, enquanto velhos insuportáveis e jovens sedutores com discursos tão vazios quanto seus pensamentos lhe faziam a corte. Desde a sua adesão ao culto de Atom, o deus único, que Dolente tinha uma obsessão: favorecer a eclosão da verdade, fazendo-a finalmente brilhar sobre a terra do Egito com a expulsão daqueles falsos deuses e das pessoas que lhe prestavam culto. E, infelizmente, Dolente só encontrava pessoas cegas e felizes com a sua condição. Privada da presença e dos conselhos de Ofir, parecia uma náufraga perdida no meio da tempestade. Com o passar das semanas, a sua coragem ia esmorecendo. Como preservar uma crença que nada nem ninguém a alimentava? Dolente perdia as esperanças num futuro que lhe parecia morto. Sua criada de quarto, uma jovem morena de olhos ousados, mudou os lençóis da cama e varreu-lhe o compartimento. Sente-se mal, princesa? Quem pode invejar a minha sorte? Belos vestidos, passeios em jardins de sonhos, encontros com homens maravilhosos. Confesso que a invejo um pouco. É infeliz? Oh, não. Tenho um marido atencioso, 2 filhos saudáveis e uma vida bem satisfatória. Em breve meu marido acabará de construir a nossa nova casa. Dolente atreveu-se a formular a questão que a perturbava. E Deus? Pensa nisso às vezes? Deus está em toda parte, princesa. Basta venerar os deuses e observar a natureza. Dolente não insistiu. Ofir tinha razão. Era preciso impor a nova religião pela força e não esperar pela conversão do povo. Uma vez submetido ao dogma, renegaria os seus erros passados. Princesa, sabe o que estão dizendo? Os olhos atrevidos da criada de quarto estavam inundados de uma imperiosa vontade de tagarelar. Dolente talvez tivesse alguma informação interessante. Dizem que a princesa tem intenção de se casar novamente e que há muitos pretendentes disputando essa honra. Dizem o que lhes vem à cabeça. É pena. Já está de luto há muito tempo. Na minha opinião, não é bom para uma mulher da sua linhagem sofrer assim com a solidão. Essa vida me agrada. Parece tão triste às vezes. Observe, porém, que isso é normal. Deve pensar no seu marido. Infeliz, morrer assassinado. Como terão Osíris e o seu tribunal julgado a sua alma? Com o devido respeito, princesa, murmuram que o seu marido nem sempre se comportou de forma muito honesta. É a triste verdade. Então por que se fecha em más recordações? Não me importo com um novo casamento. A felicidade voltará, princesa, sobretudo se o assassino de seu marido for condenado. O que você sabe disso? Moisés vai ser julgado. Moisés? Mas ele anda fugido. Ainda é segredo.
Mas o meu marido é amigo do chefe da guarda da grande prisão. O hebreu está lá encarcerado. É certo que vai ser condenado à morte. É permitido vê-lo? Não. Está ainda em segredo por causa da gravidade das acusações que pesam contra ele. Com certeza será convocada para o processo e terá então a ocasião de se vingar. Moisés de volta. Moisés que acreditava no Deus único. Não seria um sinal destinado dolente? Fim do capítulo 14. Capítulo 15. O julgamento de Moisés realizou-se na grande sala de justiça sob a presidência do vizir, servidor de Maate. Envergando uma pesada túnica engomada, usava como única joia um coração, símbolo da consciência do ser humano que, na prova da morte, será julgado na balança do além. Antes da abertura da audiência, o vizir encontrara-se com Ramsés no templo de Pitá para renovar o juramento prestado quando da sua investidura. Respeitaria a deusa da justiça e não favoreceria ninguém. Evitando dar-lhe qualquer conselho, o rei contentara-se em receber o seu compromisso. A grande sala estava cheia. Nenhum só membro da corte queria perder o acontecimento. Notava-se a presença de alguns chefes de tribo hebreus. As opiniões eram divergentes. Uns continuavam convencidos da culpabilidade de Moisés. Outros esperavam revelações que justificassem o regresso do criminoso. Todos conheciam a forte personalidade de Moisés, e ninguém admitia ter sido a ingenuidade a causa de seu comportamento. O vizir abriu a audiência venerando Maat, a regra que sobreviveria à espécie humana. Mandou colocar sobre os mosaicos 42 placas de couro para lembrar que o julgamento seria aplicável nas 42 províncias do Egito. 2 soldados trouxeram Moisés. Todos os olhares convergiram para o hebreu. Com o rosto crispado, barbudo, de impressionante estatura, o ex-dignitário de Ramsés exibia uma calma surpreendente. Os soldados indicaram-lhe seu lugar em frente do vizir. De um lado e do outro do ministro da Justiça, o júri de 14 membros compunha-se de um agrimensor, uma sacerdotisa da deusa Sekhmet, um médico, um carpinteiro, uma mãe de família, um camponês, um escriba do tesouro, uma dama da corte, um mestre de obras, uma tecelã, o general do exército de Ra, um escultor, um escriba dos celeiros e um marinheiro. O seu nome é Moisés, é como me chamo. Recusa algum dos membros deste júri? Observe-os e reflita durante o tempo que quiser. Tenho confiança na justiça deste país. Este país não é o seu? Nasci aqui, mas sou hebreu. É egípcio e será julgado como tal. O julgamento e o veredito seriam diferentes se eu fosse estrangeiro? Com certeza não. Nesse caso, que importância tem? Compete a este tribunal avaliar isso? Terá por acaso vergonha de ser egípcio? Compete a este tribunal avaliar isso, como acabou de dizer. É acusado de ter matado um contramestre chamado Sari e de ter fugido em seguida. Admite esses fatos? Admito, mas eles precisam de explicações. É esse o objetivo desse julgamento. Considera pouco exatos os termos da acusação? Não. Compreende então que, de acordo com a lei, devo pedir a pena de morte para você. Houve murmúrios na assistência. Moisés permaneceu impassível, como se aquelas palavras terríveis não lhe dissessem respeito. Considerando a gravidade dos fatos, falou com firmeza o vizir, não fixo qualquer limite para a duração do julgamento. O acusado disporá de todo o tempo que necessitar para se defender e explicar as razões do seu crime. Exijo silêncio absoluto e interromperei os debates à menor desordem. Os culpados serão punidos com uma pesada multa.
O magistrado dirigiu-se a Moisés. Na época do drama, que posição ocupava? Dignitário da corte do Egito e mestre de obras do canteiro de obras de Pi-Ramsés. Dirigi particularmente as equipes de oleiros hebreus. Segundo meu relatório, com total satisfação. Era amigo do faraó, não é verdade? Exato. Estudos na Universidade de Mênfis, primeiro posto oficial no Harém de Mer-Ur, contramestre em Karnak, mestre de obras em Pi-Ramsés. Uma carreira brilhante que estava apenas começando. A vítima Sari seguiu o caminho inverso. Sari, que tinha sido preceptor de Ramsés, esperava tornar-se o diretor da Universidade de Mênfis, mas fora remetido para uma posição subalterna. Você havia sido informado das razões desse rebaixamento? Tinha a minha opinião. Podemos conhecê-la? Sari era um ser ignóbil, ambicioso e ávido. Foi o destino que o feriu por intermédio da minha mão. Amene solicitou a palavra ao vizir. Posso fornecer algumas explicações. Sari conspirou contra Ramsés. O rei mostrou-se clemente por ele ser o marido de sua irmã dolente. Muitos cortesãos pareceram surpreendidos. Que a princesa dolente compareça perante esse tribunal, ordenou o vizir. A volumosa mulher morena avançou hesitante. Confirma as afirmações de Moisés e de Amene? Dolente baixou a cabeça. Eles são comedidos, demasiado comedidos. O meu marido tornara-se um monstro. Quando compreendeu que a sua carreira estava definitivamente destruída, desenvolveu uma raiva cada vez mais intensa contra os seus subordinados, a ponto de se mostrar de uma crueldade intolerável em relação a eles. Durante os últimos meses de sua vida, perseguia a equipe de oleiros hebreus, pelos quais era responsável. Se Moisés não tivesse matado, qualquer outro faria. O vizir parecia intrigado. As suas afirmações não são exageradas? Juro que não. A minha existência era um suplício por causa do meu marido. Teria se alegrado com o seu desaparecimento? Dolente baixou ainda mais a cabeça. Eu me senti como que aliviada, mas tinha vergonha de mim, pois como poderia lamentar semelhante tirano? Tem outras informações a dar, princesa? Não, realmente não. Dolente voltou a sentar-se entre os cortesãos. Alguém deseja defender a memória de Sari e contradizer a versão da sua esposa? Nenhuma voz se levantou. O escriba encarregado de registrar os depoimentos anotava-os com uma escrita fina e rápida. Qual é a sua versão do drama? Perguntou o vizir a Moisés. Foi por acidente. Embora as minhas relações com Sari fossem intensas, não tinha intenção de matá-lo. Qual a razão dessa animosidade? Descobri que Sari era um chantagista e que perseguia os oleiros hebreus. Foi por tentar defender um deles que matei Sari sem querer, para salvar a minha própria vida. Afirma, portanto, ter agido em legítima defesa. Essa é a verdade. Por que fugir? Cedi ao pânico. Estranho para um inocente. Matar um homem provoca um choque profundo. No momento, perdemos a cabeça e reagimos como se estivéssemos embriagados. Logo depois, tomamos consciência de termos cometido um ato terrível e só temos um desejo: fugir, desaparecer, esquecer e ser esquecido. Foi por isso que me escondi no deserto. Passado o choque, poderia ter regressado ao Egito e se apresentado perante um tribunal. Conheci uma mulher e tivemos um filho. O Egito parecia-me longe, muito longe. Por que resolveu voltar? Tenho uma missão a cumprir. Que missão? Hoje, isso ainda é um segredo só meu e não tem qualquer relação com este processo. Amanhã todos ficarão sabendo. As respostas de Moisés irritaram o vizir. A sua versão dos fatos não é convincente. O seu comportamento não advoga a seu favor e as suas explicações são bastante confusas. Creio que assassinou Sari por
com premeditação, porque ele se comportava de forma iníqua para com os hebreus. Os motivos são compreensíveis, mas na verdade trata-se de um crime. De volta a Pi-Ramsés, continuou a se esconder. Não acha isso uma confissão de culpa? Um homem que tem a consciência em paz não age dessa forma. Amene considerou ser chegado o momento de desferir o golpe decisivo. Tenho a prova da inocência de Moisés. O tom do magistrado tornou-se severo. Se não apresentar elementos de peso, vou acusá-lo de ultraje à justiça. O oleiro hebreu cuja defesa Moisés assumiu chamava-se Abner. Sari fazia chantagem com ele. Abner queixou-se a Moisés. Sari quis vingar-se de Abner atacando-o. Moisés chegou a tempo de impedir Sari de matar a sua vítima, mas a briga deu errado. Moisés matou Sari sem qualquer premeditação, e sim em legítima defesa. Abner foi testemunha do que ocorreu, e seu depoimento foi recolhido de forma regulamentar. Está à sua disposição. Amene entregou o documento ao vizir. Este verificou que o papiro tinha o selo de um juiz. Quebrou-o, verificou a data e leu o texto. Moisés não se atreveu a manifestar a sua alegria, mas trocou um olhar cúmplice com Amene. Este documento é autêntico e pode ser aceito, concluiu o vizir. O processo estava terminado e Moisés livre da acusação. O júri proclamaria sua absolvição. Antes da deliberação, disse o alto magistrado, gostaria de proceder ainda uma última verificação. Amene franziu as sobrancelhas. Que esse Abner compareça diante de nós, exigiu o vizir, e que confirme oralmente o seu depoimento. Fim do capítulo 15. Capítulo 16. Amene suportou a cólera de Ramsés. Uma prova indubitável, um documento autêntico, e Moisés continua na prisão. O vizir é minucioso, declarou prudentemente o secretário particular do monarca. Do que mais ele precisa? Repito, ver Abner. Moisés rendeu-se à evidência. As exigências do alto magistrado teriam de ser satisfeitas. Foi convocado? Foi. E é aí que a coisa complica. Por quê? Ninguém consegue encontrar Abner. Os chefes de tribo afirmam que ele está desaparecido há vários meses. Ninguém sabe o que lhe aconteceu. Mentira. Querem prejudicar Moisés? É possível, mas o que podemos fazer? Mande Serramana ocupar-se pessoalmente do inquérito. É preciso esperar. Serramana está procurando uma pista no Médio Egito, perto da cidade abandonada de Akhenaton. Está com uma obsessão: identificar a loura assassinada. E, para ser franco, ele está convencido de que a rede de espionagem hitita não foi desmantelada. A cólera do monarca dissipou-se. Qual é a sua opinião? Shinar está morto e os seus cúmplices estão em fuga ou estado de não poderem fazer mal a ninguém. Mas Serramana confia no seu instinto. Talvez tenha razão, Amene. O instinto é uma inteligência direta, capaz de ultrapassar o raciocínio que nos engana ou tranquiliza. Meu pai transformou o instinto em intuição e utilizou-a com genialidade. Sete não era um pirata. Serramana vem das trevas e conhece bem os seus meandros. Não lhe dar ouvido seria um erro. Localize-o o mais depressa possível e ordene-lhe que regresse a Pi-Ramsés. Vou enviar os mensageiros. E transmita o meu pedido ao vizir. Desejo ver Moisés. Mas Moisés está na prisão. O julgamento já se realizou e os fatos são conhecidos. Essa entrevista não poderá influenciar o curso da justiça. Um vento fortíssimo varria a planície onde fora construída às pressas a Cidade do Sol, cujas ruínas perturbavam o olhar. Quando Serramana ia passando por uma rua, um pedaço de parede caiu. Embora muitas vezes tivesse enfrentado o medo, o sardo não se sentia à vontade. Havia sombras perigosas vagueando por aqueles palácios e casas abandonadas. Antes de interrogar os aldeões, queria perceber a verdade do local.
cruzar com os seus fantasmas, avaliar o drama que se desenrolara sob o sol de Atom. Ao chegar à noite, Serramana dirigiu-se à aldeia vizinha para comer e dormir algumas horas antes de reiniciar as suas investigações. A aldeia parecia deserta. Nenhum animal à vista, nem ao menos um cão. As portas e as persianas das casas estavam abertas. Apesar disso, o sardo tirou a sua curta espada da bainha. A prudência o teria aconselhado que não se aventurasse apenas numa zona onde pairava o perigo, mas confiava na sua experiência e na sua força. No chão de terra batida de uma pobre habitação, estava uma velha sentada com a cabeça apoiada nos joelhos em posição de luto. Mate-me se quiser, disse com a voz desfeita. Aqui não há mais nada para roubar. Descanso. Eu pertenço à guarda de Ramsés. Vá embora, estrangeiro. Esta terra está morta. O meu marido está morto e o meu único desejo é desaparecer. Quem era o seu marido? Um bom homem que acusavam de ser feiticeiro. Ele que passou a vida ajudando os outros. Como agradecimento, aquele maldito mago o assassinou. Serramana sentou-se ao lado da viúva de vestido sujo e cabelos cobertos de pó. Descreva-me esse mago. Para quê? Procure esse malfeitor. A viúva encarou o sardo com espanto. Está brincando comigo? Acha que estou com cara de estar brincando? É tarde demais, o meu marido morreu. Não poderei ressuscitá-lo. Os deuses é que se encarregarão disso. Mas eu hei de agarrar esse mago. É um homem alto, seco, com cara de ave de rapina e olhos frios. Como se chama? Ofir. É egípcio? Líbio. Como sabe esses pormenores? Durante meses veio à nossa casa para falar com Lita, a nossa filha adotiva. Pobre criança. Tinha visões e julgava ter parentesco com a família do rei herético. O meu marido e eu tentamos chamá-la à razão, mas ela preferia acreditar no mago. Uma noite desapareceu e nunca mais voltamos a vê-la. Serramana mostrou à viúva o retrato da jovem mulher loura assassinada por Ofir. É ela? Sim, é a minha filha Lita, ela... O sardo não gostava de mentir. Balançou a cabeça afirmativamente. Quando viu Ofir pela última vez? Há poucos dias, quando veio visitar o meu marido doente. Foi esse Ofir que o obrigou a beber uma poção mortal. Está escondido por esses lados? Sim, nos túmulos da falésia, assombrados por demônios. Corte-lhe o pescoço, estrangeiro, pisoteie o seu cadáver e queime-o. Devia deixar esses lugares, viúva. Não se pode viver com fantasmas. Serramana saiu da pobre casa e montou em seu cavalo, fazendo-o galopar em direção aos sepulcros. O dia começava a escurecer. Deixando a motaria no sopé da encosta, o sardo subiu-a correndo, com a espada na mão. Não se beneficiaria com o efeito surpresa, preferindo atacar com rapidez. O chefe da guarda de Ramsés escolheu os túmulos de entrada mais larga e esgueirou-se para o seu interior. Por todo lado, o vazio. Os únicos habitantes daqueles sepulcros abandonados eram as figuras gravadas nas paredes, últimas sobreviventes de uma época já passada. Meritamon, filha de Ramsés e Nefertari, tocava harpa para o casal real com uma perícia que espantou o monarca. Sentados em cadeiras de dobrar na borda de um lago onde abundavam os lótus azuis, o faraó e a grande esposa real, de mãos dadas, saboreavam um momento de felicidade. Não só a filhinha de 8 anos se tornara uma exímia arpista, como ainda demonstrava uma surpreendente sensibilidade. O matador, o enorme leão, e Vigilante, o cão amarelo-dourado, deitado entre as patas dianteiras da fera, pareciam estar sob o encanto da melodia tocada por Meritamon. As últimas notas extinguiram-se docemente,
deixando no ar um suave rastro. O rei beijou a filha. Está contente? Você é uma artista muito dotada, mas tem ainda que estudar bastante. Mamãe prometeu que eu seria admitida no templo de Hathor e que lá me ensinariam coisas maravilhosas. Se é esse o seu desejo, ele será realizado. A beleza da menina era tão deslumbrante quanto a de Nefertari, e no seu olhar havia a mesma luz. Se me tornar música do templo, você virá ver-me? Acha que eu poderia passar sem ouvir as suas melodias? Ká aproximou-se com ar carrancudo. Parece contrariado, constatou a rainha. Roubaram-me uma coisa. Tem certeza? Arrumo tudo todas as noites. Roubaram-me um de meus velhos pincéis com que eu gostava de escrever. Não o terá perdido? Não, pois procurei por toda parte. Ramsés pousou as mãos nos ombros do filho. Está fazendo uma grave acusação. Pensei que não se deve falar levianamente. Foi por isso que refleti bem antes de me queixar. De quem desconfia? Nesse momento, de ninguém, mas vou procurá-lo novamente. Eu gostava muito daquele pincel. Tem outros, é verdade, mas aquele era o meu favorito. O leão ergueu a cabeça e as orelhas do cão arrebitaram-se. Aproximava-se alguém. Dolente apareceu, com ar preguiçoso. Usava uma grande peruca de longas tranças e um vestido verde que combinava bem com a sua tez mate. Vossa Majestade deseja ver-me? O seu procedimento foi admirável durante o julgamento de Moisés, declarou Ramsés. Apenas disse a verdade. Descrever o seu marido com tanta lucidez exigiu coragem. Não se pode mentir perante Maat e o vizir. O escansão do palácio trouxe um vinho novo, e a conversa voltou-se para o trabalho que as duas crianças teriam ainda de fazer para atingirem a sabedoria. Quando deixou o jardim, Dolente estava convicta de ter reconquistado a confiança do rei. Uma amabilidade de fachada, sob a qual se pressentia suspeita, sucedera simpatia. Dolente dispensou a sua cadeira de transportadores. Preferia passear e voltar a pé para casa. Sob os modestos trajes do carregador de água que a abordou, quem teria reconhecido Shenar, magro, barbudo e de bigode? Está satisfeita, minha querida irmã? A sua estratégia foi excelente. A amizade cega, o meu irmão. Ao vir em auxílio de Moisés, você se tornou aliada de Ramsés. Ramsés tornou-se maleável porque acredita que eu sou sincera. O que devo fazer agora? Abra bem os ouvidos. A menor informação pode ser preciosa. Eu a contactarei da mesma forma. Fim do capítulo 16. Muito bem, meus companheiros de leitura. Mais tramas. Olha, nesse bloco deixamos de lado um pouquinho os acontecimentos hititas para desenrolarmos um pouco do que aconteceu com Moisés, né? O julgamento. O que será que aconteceu com Abner? Será que, e agora com a volta de Shenar a Pi-Ramsés, será que o Shenar se livrou dele também? Vamos descobrir. Acredito eu. Uma ótima quarta-feira para vocês. Um ótimo final de semana. Uma semana abençoada para todos nós. Até a semana que vem. Tchau!